Meus amados, por favor, abram suas Bíblias o Evangelho de Lucas. Perdão, Marcos. Marcos, retorna aí. Não é Lucas não, é Marcos. Eu gosto muito de Lucas. Esse ar-condicionado, quando está frio, ele esfria. Marcos, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura do versículo 27 ao 30, que será o texto para a nossa reflexão, e que Deus, assim, nos dê o entendimento da sua palavra. Marcos 8, de 27 a 30. Nos diz assim a palavra de Deus: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Que Deus assim aplique aos nossos corações a sua palavra. Meus amados irmãos, esse texto me tem chamado a atenção desde a minha conversão há 37 para 38 anos atrás. É um texto muito emblemático, porque aqui começa o divisor de águas, se assim pudermos falar, se assim pudermos dizer. Por quê? Porque o Senhor Jesus sempre esteve ministrando para multidões. E há uma certa dúvida no Sermão do Monte, se ele falou para a multidão ou se foi só para os seus discípulos. Eu quero crer que a multidão, ou as multidões que ali estavam. Mas é interessante que a partir de agora, a missão do Senhor Jesus, ela vai se afunilando. A partir de agora, a partir deste momento, os passos do Senhor Jesus são decisivos para cumprir com o propósito, com a missão que Deus lhe dera. E agora, quando ele vai caminhando com seus discípulos, e Marcos é o único aqui que diz o lugar onde ele estava, nas cercanias de Cesareia de Filipe, ele estava no caminho, estava caminhando, e parece que de repente ele faz uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: quem dizem as pessoas que eu sou? Quem sou eu? Qual é o conceito que as pessoas têm de mim? Qual é a ideia que as pessoas formam da minha pessoa? E ele faz essa indagação para os discípulos, por quê? Porque os discípulos também acompanhavam as multidões. Os discípulos ouviam comentários. Os discípulos ouviam muitas coisas acerca do Senhor Jesus, a favor e contra. E agora o Senhor Jesus quer ter ali um termômetro para medir qual é a compreensão que a sociedade daquela época tinha acerca do Senhor Jesus. E é interessante que foram várias suposições, várias opiniões, várias compreensões, e alguns comentam que ele era o João Batista, e esse comentário, particularmente, ele veio
o que mandou cortar a cabeça de João? Herodes. Mas qual era o título dele? Ele era... Não, Herodes não. Era o rei. Herodes era o rei. Mas porque Herodes, ele tinha consigo a concepção da reencarnação. E se difundia isso. E ele ali nesse momento, quando ele compreendeu, quando ele quis compreender, quando ele quis assim conceituar que Jesus era a reencarnação de João Batista, para ele era um desencargo de consciência, porque ele havia matado João. E seria de alguma forma um conforto para ele. Olha, ele morreu, mas ressuscitou. Ufa, que alívio. Essa era a opinião dele. E por isso que até hoje nós temos muitas pessoas que são adeptas dessa compreensão de que há uma reencarnação. Alguém morre e depois retorna, né? Em outra matéria, em outro corpo, para assim cumprir a sua missão e assim sucessivamente. Essa era uma das opiniões. Mas eles continuam dizendo, outros dizem que tu és o Elias. É interessante, irmãos, que Elias era tido como o Messias que havia de vir. Por quê? Porque, na verdade, a história que se tinha na tradição oral, né, que se passava de uma geração para outra, Elias, ele fora arrebatado. Elias, ele não fora morto. Aliás, duas pessoas, a Bíblia diz que foram arrebatadas, refrescando a nossa memória. A primeira pessoa foi Enoque, né? E Enoque foi arrebatado porque ele andou com Deus. Olha que maravilha, pega isso aí. Enoque andou com Deus. E depois não mais viram Enoque. Mas agora eles estão dizendo, olha, é o Elias, esse é o Messias. O Messias que havia de vir, é o Messias que vem para libertar. Por quê? Porque os judeus, eles sempre pensavam e sempre tinham a expectativa que o Elias, como profeta, líder, poderia regimentar o povo para que o povo pudesse se libertar do jugo dos romanos, do Império Romano. Essa era a compreensão. O povo tinha uma compreensão de um Messias libertador de forma política. E que agora Israel teria o seu regime político, o seu regime espiritual, que pudesse assim libertar o povo do Império Romano, do jugo do Império Romano. Mas, meus amados irmãos, ainda assim é uma visão totalmente equivocada. Se nós formos olhar a Bíblia, ler a Bíblia, como já diziam os antigos, no pé da palavra, ao pé da palavra, nós vamos ver que o Senhor Jesus não tem nada a ver com esta sociedade, a não ser o amor para com todas as pessoas. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. E se vocês se lembrarem da oração que João registrou no capítulo 17 do seu Evangelho, quando Jesus ali, o capítulo inteiro é uma oração, é uma intercessão por nós, quando ele diz, Pai, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo e vou para ti. O que me destes não é do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Há um propósito de Jesus, de Deus com você na face da terra. Mas ele não era Elias. Ainda tinha uma outra opinião. Ele era um dos profetas, e é interessante que esse um dos profetas, bem provavelmente, seria Jeremias. Eles apontavam para Jeremias, o profeta, que retornaria, que voltou, que veio para poder libertar o povo.
Mas vejam bem, amados irmãos, aqui está o divisor de águas. Essa é a opinião do povo. Essa opinião que nós acabamos de ouvir é a opinião das multidões. As multidões não conheciam o Senhor Jesus. Usufruíam do amor de Jesus, da bondade de Jesus e do poder de Jesus em libertar, em curar, em resgatar. Mas, na verdade, as multidões não conheciam o caráter do Senhor Jesus. E o divisor de água vem agora. Mas vós, quem dizeis que sou? Agora a pergunta é particular. Agora a pergunta é para os discípulos. Não é mais para a sociedade que opinam, a sociedade que opina, melhor dizendo, são as pessoas que têm os seus conceitos e cada um diz, bom, na minha opinião é assim, na minha opinião é assado, eu entendo assim, eu entendo assado. Não, agora Jesus está falando para aqueles que andou com eles há aproximadamente 3 anos, porque o Senhor Jesus já estava perto de ir à cruz do Calvário. Já estava perto de completar 3 anos do ministério do Senhor Jesus. E agora ele faz essa pergunta. É uma pergunta pessoal. É uma pergunta particular. O Senhor Jesus agora faz uma inquirição, querendo saber até onde os discípulos o conheciam. E vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a compreensão que vocês, meus discípulos, têm de mim? Meus amados irmãos, eu creio que nesta pergunta, a depender da resposta, vai estar a vitória do Evangelho. Vai estar a transformação da sociedade. Porque nessa pergunta que o Senhor Jesus está fazendo, e a partir da resposta que eu der, eu sou o sal da terra, a luz do mundo. Há o propósito de Deus para comigo, para transformar a sociedade. Essa sociedade que é confusa, essa sociedade que traz consigo muitas dúvidas, essa sociedade que não traz o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, porque não tem se debruçado sobre a palavra de Deus, mas tem buscado de Deus os favores, as bênçãos, a cura, a libertação, quando na verdade o Senhor Jesus aqui particulariza e ele está falando de relacionamento. Você só pode dizer quem é Jesus se você se relacionar com Ele. Não adianta você ouvir falar de Jesus, que Ele fez milagres, que Ele salvou, que Ele derramou seu sangue, que Ele deu a sua vida, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, se você não se relaciona com Ele. Jesus agora está fazendo essa pergunta porque ela vai no íntimo de cada pessoa. Ela vai na consciência de cada um. Ela vai no coração de cada um. E vós, quem dizeis que eu sou? E meus amados irmãos, eu creio que a excelência do Evangelho se dará por completo quando todos nós pudermos falar quem é Jesus na nossa vida, na nossa relação diária. Quem é Jesus no nosso dia a dia? É interessante que Jesus diz, num certo momento, para os discípulos, ele disse, olha, eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor, e eu revelo para vocês o plano do Pai. Meus amados irmãos, numa sociedade tão confusa, tão pluralista, com tantas religiões,
você e eu precisamos mostrar para a sociedade quem é Jesus. Através das nossas atitudes, através do nosso comprometimento com Ele, através do fruto do Espírito, para que as pessoas percebam por que nós somos diferentes. Não é porque simplesmente os nossos nomes estão no rol da igreja tal ou da igreja tal e tal, mas é porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E que você e eu estamos ligados à videira que é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Meus amados irmãos, precisamos mostrar este Jesus para esta sociedade. Mas se eu não conheço Jesus, se eu não me relaciono com Ele, se eu apenas ouço falar, escuto boas mensagens, participo até de bons louvores, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está perguntando se você já o experimentou. Se você o conhece como Ele conhece você. Amados, o texto diz que Pedro declarou: tu és o Cristo. Quero fazer aqui uma ressalva, porque o livro de Marcos, Marcos apresenta Jesus para a sua comunidade, a comunidade que Marcos frequentava, e Marcos, ele traz assim o Senhor Jesus como servo sofredor. E por isso que ele diz aqui: tu és o Cristo, o sofredor. Meus amados irmãos, o sofrimento de Jesus é vitória para você. O sofrimento de Jesus é vitória para mim, é vitória para nós. Mas nós precisamos, amados irmãos, viver a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. E precisamos entender essa plenitude. O que é essa plenitude? Porque Jesus está fazendo uma pergunta de conhecimento pessoal. Quem sou eu para você? Estamos 3 anos juntos. O que você aprendeu de mim? O que você tirou de mim? O que você entendeu do meu caráter, da minha personalidade, da minha pessoa? Amados irmãos, a vida cristã não pode ser um assentimento intelectual. Não. A vida cristã precisa ser e tem que ser sine qua non, condição única, uma vida de relacionamento com Cristo. A vida diária com Deus. Para que dessa forma possamos, amados irmãos, como luz, como sal da terra, transformar esta sociedade. E que as pessoas lá fora não tenham mais várias opiniões sobre Cristo, mas que saibam que Jesus é o Cristo de Deus, porque você e ele e eu exalamos o cheiro do Senhor Jesus. Manifestamos o Espírito de Deus em nossas vidas. Amados, o desafio tem sido muito grande. Estamos com medo de passar pelas ruas. Viemos agora em um carro do Uber e o motorista perguntou qual é o melhor lugar. Eu digo: você que vai dizer itinerário, né? Que eu sempre deixo com ele, está no volante, né? Ele disse: não, mas eu gosto que o passageiro indique e tal. E aí ele disse: bom, então a gente vai com Alcobaça. Ele disse: não, mas ali é o perigo, é ali que está o perigo, é ali que mora cobras, né? Eu disse: bom,
Mas até agora a gente tem tido, né, Deus tem tido misericórdia, né? Todo lugar no Rio hoje é perigoso, todo e qualquer lugar é perigoso. Todo lugar. E nós vimos conversando acerca disso, e ele com o maior medo, sabe? Quando entrou na Alcobaça, ele dizia, aqui a gente já está na rua que é o problema. Eu digo, sim, mas nós estamos passando, não tem problema nenhum, nem engarrafamento está tendo. Né? Porque graças a Deus não teve nem engarrafamento. Não foi, irmã Deli? Foi suave. Né? Mas é o que? É o medo. E esse medo é por quê, irmãos? Porque você e eu estamos nos trancando, quando deveríamos estar dizendo quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que transforma vidas, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que dá vida eterna. Mas ele é também e deseja ser o Senhor das nossas vidas. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe, nos dê essa compreensão de que o Cristo é o Filho do Deus vivo e está vivo entre nós. Que Deus nos abençoe. Amém.